A gente fica olhando e percebendo, meus amados irmãos, como que o poder público faz um investimento de R$1.300.000 numa passeata absurda, sem nenhuma reflexão que leve o ser humano à razão, lutando por direitos que lhes cabem. Os líderes do movimento homossexual protestam o poder público porque no ano passado o poder público investiu R$2 milhões e agora investiu apenas R$1.300.000, dinheiro que poderia ser investido nessa saúde capenga do nosso país, nessa educação completamente desestruturada da nossa nação, mas preferiram investir dinheiro. E eu fico pensando como que a Petrobras investe dinheiro numa situação como essa, como que a Caixa Econômica Federal investe dinheiro numa passeata ridícula, boçal, escrupulosa, como foi aquela. Então, meus amados, a gente fica pensando nessa nossa sociedade brasileira, e parece que a sociedade brasileira agora tem que ser obrigatoriamente homossexual. Querem empurrar na goela de todo mundo que ser homossexual, ser gay, é o que necessariamente vale a pena. Então você pega uma Rede Globo que promove o homossexualismo dentro do horário nobre, invadindo os lares. Eu não quero, não me interpretem mal, eu não quero nesse discurso de hoje, nesse sermão de hoje, fazer nenhuma apologia favorável ou contrária. Eu quero entender o que a palavra de Deus nos traz diante de manifestações como esta. Parece que ser homossexual agora tornou-se algo extremamente VIP, louvável. Os artistas precisam ser homossexuais. Daniela Mercury, quando vai caindo na sua popularidade, quando vai entrando em descrédito, de repente ela percebe o boom da credibilidade. Eu preciso arrumar uma namorada, pensou ela. E de repente ela volta para as redes sociais, ela volta para a mídia, ela volta a ser capa de revista, porque agora assumiu a sua homossexualidade. Monique Evans também explorou todos os nichos possíveis da heterossexualidade, e agora, já com a idade mais avançada, não consegue mais concorrer com as meninas mais novas. Ela também encontra uma namorada, porque quem sabe a namorada, dentro desse contexto pulverizado, dentro desse contexto completamente descaracterizado, ser homossexual agora é ser famoso, ser homossexual agora é ter crédito, é ter algum tipo de patrocínio. Eu acho, meus queridos irmãos, que essa parada gay foi uma das manifestações mais ridículas, porque para mim não promove nenhuma reflexão de caráter social, não luta por justiça, nem por direitos. É na verdade uma manifestação horrorosa, descabível, de falta de consciência reflexiva. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter um posicionamento sério em relação a essa secularização, em relação a essa visão de mundo que chega e que mudam os valores de Deus, mudam completamente a palavra de Deus. A palavra de Deus agora passa a ser uma palavra errada, a postura dos pregadores agora é uma postura equivocada. O que precisa prevalecer é o mundanismo, o que precisa prevalecer é o pecado, o que precisa prevalecer é essa desestruturação hierárquica daquilo que Deus fez no jardim do Éden, criando o homem e criando a mulher. É assim que eu entendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus criou o macho, Deus criou a fêmea e disse: multiplicai e enchei a terra. Muitos estão ofendidos. Muitos estão ofendidos. Um certo pastor publicou que está profundamente ofendido com a parada gay. Ele chegou a dizer o seguinte: olha, abusaram dos nossos símbolos religiosos. Foi um verdadeiro abuso o que fizeram.
uma transexual aparecer completamente sem roupa, fantasiada e caracterizada como Jesus de Nazaré, um outro homossexual caracterizado e fantasiado de Jesus preso na cruz, dá um beijo na boca de um outro homem. E para todo tipo de insanidade mental e comportamental, homossexuais em plena Avenida Paulista resolvem enfiar crucifixo no orifício do corpo. É uma coisa completamente desprovida de sanidade, de reflexão mental. Então muitos ficaram ofendidos, muitos ficaram chateados com essa situação. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você ficou ofendido? Eu particularmente não fiquei nem um pouco ofendido. Eu não me ofendi absolutamente em nada com essas caracterizações bizarras, fantasiosas e desprovidas de sanidade mental. Isso não me ofende absolutamente nada. Eu não fiquei nem um pouco ofendido de ver um gay beijando a boca de outro homem fantasiado de Jesus. Isso não me ofendeu em nada. Muitos pastores ficaram ofendidos, muitos políticos ficaram ofendidos, muitos religiosos ficaram ofendidos. Eu não fiquei absolutamente ofendido em nada se o sujeito pega o crucifixo e resolve enfiar o crucifixo onde ele quiser. Isso é problema dele. Isso não me ofende absolutamente em nada. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você ficou ofendido? E Jesus? Se Jesus estivesse entre nós, será que Jesus ficaria ofendido? Vocês acham que se Jesus estivesse passando por ali, transitando por ali e vendo toda aquela cena carnavalesca, uma marcha sodomita rumo a Sodoma e Gomorra, vocês acham que Jesus, o Filho de Deus, vocês acham que ele ficaria ofendido com aquela situação? Eu acredito que não. Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi para a cruz e foi colocado no meio de dois bandidos, de dois criminosos. E ali, diante daqueles criminosos, Jesus ainda perdoou aqueles que o vituperavam, aqueles que blasfemavam. Quando você pega o Evangelho e começa a ler o Evangelho, você percebe Jesus em todo momento da caminhada dele. Você encontra Jesus anunciando as boas novas do Evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas ao quebrantamento, à mudança de vida. Você encontra um Jesus atuante que por onde passava levava as pessoas à confissão, levava as pessoas a uma mudança de conduta, e ele fazia isso com amor, ele fazia isso de uma forma extremamente poderosa. Então eu particularmente acredito que Jesus não se ofendeu absolutamente em nada, muito pelo contrário. Jesus olhou para aquela situação e tudo aquilo para Jesus, indiscutivelmente, de forma insofismável, foi uma piada sem graça. Uma verdadeira piada sem graça, um exibicionismo, onde as pessoas no fundo necessitam retroalimentarem o seu ego narcisista. As pessoas precisam de luz de holofote sobre elas. Então Jesus obviamente não teria se ofendido de forma alguma com aquela situação. Jesus, ele veio, foi para alcançar o pecador, e essa foi a proposta do Evangelho. Eu não encontro em nenhum momento das Escrituras Jesus querendo ser promovido. Muito pelo contrário. Jesus trabalhava com os leprosos, Jesus curava os cegos, Jesus dava uma nova chance às prostitutas, se elas se arrependessem. Você encontra Jesus olhando para os ladrões e dizendo: vem, segue-me, não peques mais.
toma um novo caminho, uma nova direção. Você não encontra em momento algum Jesus querendo se promover. Pelo contrário, quando ele curava alguém, ele dizia assim: olha, não conte para ninguém. Jesus, ele curava as pessoas, ele pedia sigilo. Ele pedia que as pessoas ficassem em silêncio. Quando os demônios olhavam para Jesus, os endemoniados reconheciam que ele era o Filho de Deus. Os endemoniados começavam a gritar: ó Filho do Deus Altíssimo, o que temos nós contigo? E Jesus, ele não conversava com os demônios, ele não queria nenhum tipo de propaganda religiosa. Jesus não era marqueteiro. Ele simplesmente chegava para os endemoniados e dizia assim: sai dele, que esse homem tem uma nova chance, um novo começo, uma nova caminhada, uma nova possibilidade, liberto e cheio da graça de Deus. Então, em momento algum, queridos, eu vejo Jesus tentando se autopromover. Eu fico pensando, se Jesus sentiu dor, a dor que Jesus sentiu não foi por causa da passeata dos gays. A dor que Jesus sentiu não foi por causa dos escândalos. A dor que Jesus sentiu foi aquela lá no Calvário, lá no Gólgota. No Gólgota, Jesus sentiu dor, muita dor. Ali a ofensa do meu pecado, a ofensa do seu pecado veio sobre ele, ao ponto dele clamar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali, a ofensa do meu pecado e do seu pecado ofenderam Jesus, e ele morreu. A cruz, para nós cristãos, ela tem apenas uma representatividade. A cruz é símbolo de redenção dos nossos pecados. A cruz, ela simboliza o perdão de Deus, ela simboliza a nossa salvação. E se houve dor em Deus, a dor foi na cruz. O que fazem por aí tentando avacalhar o Evangelho, o que fazem por aí tentando manchar o Evangelho, o que fazem por aí através dessas encenações mirabolantes, eu vou te dizer com muita convicção, não ofende Jesus em nada. Jesus é muito maior do que tudo isso, queridos. Jesus está muito acima do que tudo isso. Ele veio para salvar o pecador e levar o pecador à compreensão de que necessariamente ele precisa pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas e pelos seus transgressores. Deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar comigo. Quem é mais culpado? Quem será que escandaliza mais o Evangelho para você? Um transexual? Seminu? Uma transexual chamada Viviane Deleboni, vestida de Jesus crucificado? É isso que escandaliza você? Ou será que o que escandaliza o Evangelho é o pastor Marcos, lá do Rio de Janeiro? O pastor Marcos do Rio de Janeiro entrava nos presídios tirando o paletó, jogando o paletó em cima das pessoas, mostrando que ele tinha unção, poder e autoridade para expelir os demônios dos presidiários com o paletó. E esse pastor do Rio de Janeiro estuprou 20 mulheres da igreja. Ele estuprou 20 mulheres da igreja. Se envolveu com tráfico de drogas, tráfico pesado, tráfico de armamento de guerra, fornecendo armamento para as favelas do Rio de Janeiro. Então eu pergunto você fica mais escandalizado com o quê? Com uma transexual que se caracteriza de Jesus, ou com um pastor, ou pseudo-pastor, que usa o Evangelho para manchar o Evangelho? É para pensar. Ou será que você fica mais escandalizado com esses políticos nossos, como esse defensor da ética chamado Renan Calheiros, que vai para a televisão e faz discurso de ética? O sujeito faz um discurso ético
quando você para ver o histórico do político, do senhor Renan Calheiros, ele é acusado de tráfico de influência, lavagem de dinheiro, corrupção com empreiteiras e por aí vai. Então, queridos, o que será que nos escandaliza tanto? O que será que nos ofende tanto? Será que o que nos ofende é olhar para um travesti que levanta o cartaz na avenida e diz assim: eu tenho orgulho de ser travesti? Isso te ofende? Ou será que o que ofende o Evangelho e mancha o Evangelho são pastores inescrupulosos que, quando estão pregando, pegam o lenço, limpam o suor da testa e diz assim: esse lenço agora deve ser vendido para os membros da igreja por R$70. O líder da igreja mundial fez uns tijolinhos de plástico desse tamanho e disse para a igreja: olha, todos terão que comprar o tijolinho, R$200, porque o tijolinho é a representação da reconstrução da sua vida. E ele chega nos canais de televisão e ainda tem a audácia inescrupulosa de dizer assim: olha, vocês vão ofertar, dê uma olhada no número da conta, veja se a conta não está errada, porque essa conta que eu estou passando para vocês não é de pessoa física, é uma conta divina, é uma conta de Deus, é uma conta da igreja. Meus amados irmãos, o que é que nos escandaliza mais? Eu lembro de um político chamado Collor de Mello. Nós temos assim a mente fraca, nós esquecemos com tanta facilidade. Eu lembro que esse político, senhor presidente Collor, quando assume a gestão, ele contrata uma ministra chamada Zélia e resolve deixar todo mundo com 50 pratas na caderneta de poupança. Loucura. E quando pega-se o fichário do sujeito envolvido com corrupção lá em Alagoas, e o povo vai e vota novamente, elege novamente, o povo de Deus tem que começar a buscar uma consciência mais arejada, uma consciência mais racional. Nós somos sal da terra e luz do mundo, irmãos. Ao invés de ficarmos aí nos degladiando, dizendo quem está certo, quem está errado, isso não passa de jogo de marketing para produção. Nós temos é que assumir o nosso papel de justiça social, papel de ser sal da terra e luz do mundo, anunciar o evangelho genuíno da salvação, seja para homossexual, seja para heterossexual, seja para prostituta, seja para mulher virgem, seja com o que for. Nós temos que anunciar o evangelho de Jesus com autoridade, com intrepidez, em meio a esse mundo tão confuso e tão desnorteado. Quem é que nos escandaliza mais? Quem está escandalizando mais o nome de Deus? O homossexual que resolveu enfiar o crucifixo no ânus? Ou o casal evangélico de pastores que enfiaram dólar na calcinha e na cueca para sonegar a Polícia Federal? Quem é que está envergonhando mais o evangelho? E nós estamos ofendidos. Então vamos ficar ofendidos e vamos reagir, não apenas com discursos, vamos reagir com uma postura de igreja de Jesus, uma postura que verdadeiramente anuncia as boas novas do evangelho, sem discurso moral, sem sentenciar, sem julgar quem está certo, quem está errado. Então eu fico vendo na internet aqueles pastores, aqueles políticos, aqueles líderes religiosos, uns dizendo que o outro está errado, o outro por sua vez diz que está errado, e fica aquela jogatina toda de um empurrando o erro para o outro, e a igreja verdadeiramente não se posiciona como pregadora do evangelho. Quem é que escandaliza mais o nome de Deus? Será que é o travesti? Será que é um líder religioso? Ou será que é a política do PT? Historiadores já provaram
A política do PT é a política mais corrupta da história do Brasil. Queridos, é uma corrupção destruindo completamente. O problema da corrupção do PT é um problema grave, é um problema sério, sabe por quê? A corrupção do PT, lamentavelmente, está quebrando o comércio. A corrupção do PT está quebrando as indústrias. A corrupção, ela chega a níveis tão exagerados, tão exacerbados, tão elevados, que o trabalhador de bem sofre. E para piorar a situação, parece que a liderança petista acha que vocês não têm razão. Eles vão para os canais de televisão e dizem assim: olha, o que vocês estão ouvindo é uma farsa, o que vocês estão ouvindo é uma montagem da imprensa, o Brasil está rendido aos reféns. Queridos, será que existe pouca razão em nós para perceber o desastre com essa demagogia toda? Por que será que quando colocam um jogador de futebol craque numa cruz, todo mundo aplaude? Por que será que quando a revista Placar colocou o Neymar preso numa cruz, ele virou herói, ele virou ídolo, ele virou um pobre coitado? Por que quando a banda de punk, rock, coloca o vocalista punk na cruz, todo mundo aplaude e diz: aquilo é porque é contra o sistema, a mensagem deles é uma mensagem revolucionária? Queridos, pensem comigo. Nós não temos que ficar nem do lado A, nem do lado B. Eu não estou aqui fazendo apologia para nenhum dos lados. Eu não estou aqui de forma alguma querendo defender a posição A ou a posição B. Eu não estou aqui para defender político, eu não estou aqui para defender pastor, eu não estou aqui para defender homossexual, eu não estou aqui para defender heterossexual. Eu estou aqui para pregar o Evangelho e entender que o Evangelho é a mensagem das boas novas, da salvação a todos aqueles que carecem de uma mudança de vida. Seja o que for, como for. Porque nós temos que parar de ser hipócritas. Porque o que eu vejo de heterossexual lá perto da minha casa tem ponto de prostituição. Quando eu saio do seminário e eu passo ali, eu vejo travestis fazendo ponto ali. E eu vejo muito homem de gravata, de paletó, barbado, nos carrões, colocando os travestis para dentro. E são heterossexuais, têm suas esposas em casa. Então Jesus veio para morrer pelos pecadores. Jesus veio para salvar a todos aqueles que estão desprovidos da graça. Esse é o nosso papel, igreja. Nós temos que ficar ofendidos com nossa inércia. Nós temos que ficar ofendidos com os nossos pecados que transgridem a santidade de Deus. Nós temos que ficar ofendidos com a nossa falta de compromisso. Nós temos que ficar ofendidos com a nossa falta de iniciativa de evangelizar e de levar a palavra de Deus às pessoas que estão próximas de nós. Nós temos que ficar ofendidos com a nossa vida vivida de uma forma bagunçada lá fora, de uma vida que não testemunha, de uma vida que não tem santidade, de uma vida que não tem compromisso, de uma vida que não tem integridade. Nós temos que ficar ofendidos de ser agraciados por Deus todos os dias com a fidelidade de Deus e não sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu chamo a sua atenção para o texto que nós lemos. Dê uma olhada no texto. Capítulo 1 de 1 João, versos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Percebam que tanto no verso 6 e no verso 7, a palavra andar aparece em duas vezes. Se você está andando nas trevas e você não pratica a verdade, você está mentindo para você mesmo.
Mas se você anda na luz, como Jesus está na luz, você consegue manter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A primeira coisa que você tem que entender, você que está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, é de que nós precisamos do sangue de Jesus para perdoar o nosso pecado, o meu pecado. Eu não tenho que ficar olhando o pecado do vizinho, nem acusando ninguém. Eu tenho que olhar para o meu pecado e falar: Deus, eu preciso confessar. Se confessarmos os nossos pecados, verso 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu queria que você saísse daqui hoje sem nenhuma ofensa. Eu não quero te ofender. O Evangelho também, ele não é pregado para te ofender. O Evangelho é pregado para que você faça uma autorreflexão de si mesmo. E se porventura você está andando nas trevas, se você diz que está na luz, se você diz que tem Deus, se você diz que ama Deus, se você diz que é um crente professo, mas o seu comportamento não condiz com aquilo que você diz, você mente, e você não tem comunhão com Deus e nem com o próximo. Mas por outro lado, o Evangelho da Graça nos traz uma porta de refrigério ao dizer: se confessarmos os nossos pecados. A confissão é o caminho, meus irmãos. Todos nós somos pecadores. Antes de eu apontar o dedo para você, eu tenho que lembrar que tem 3 dedos apontando para mim. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. Então você me pergunta: pastor, se Jesus estivesse na passeata, o que ele faria? Sabe o que eu te responderia? Nada. Ele simplesmente anunciaria o Evangelho, iria trazer uma proposta de confissão. Vocês querem se arrepender? Confessa os pecados? Não queremos? Jesus simplesmente continuava a sua marcha triunfante, anunciando o reino de Deus àqueles que abrem o coração para uma transformação poderosa do reino. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Vejam o versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fizemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meu querido, admita hoje à noite, sem nenhuma ofensa. Não fica ofendido, não. Se existe razão para ficar ofendido, fica ofendido com o seu pecado. E se você disser que você não tem pecado, você mente, você passa por mentiroso, porque todos nós temos pecados. E se você tem que ficar ofendido com alguma coisa, fique ofendido com a sua falta de compromisso, fique ofendido com a sua falta de amor, fique ofendido com as suas palavras pronunciadas muitas vezes que não edificam ninguém, fique ofendido com aqueles joguinhos e aquelas jogatinas que muitas vezes são desonestas, fique ofendido com as suas mentiras, fique ofendido com seus pensamentos vãos, com seus pensamentos corruptos, fique ofendido com a sua postura, que muitas vezes não agrada a Deus, fique ofendido com a sua infidelidade. Você não é fiel com Deus. Isso sim tem que nos ofender. Mas se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Olha, o texto diz que Jesus é o nosso advogado. Capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha aqui um outro sinal de graça: se todavia alguém pecar, se nós pecarmos, nós temos advogado, nós temos alguém que intercede por nós. Jesus é o nosso parácletos, o nosso advogado. Ele é o justo. Olha, eu quero te dizer uma coisa: quando você está numa situação embaraçosa, você precisa de um advogado para ser o seu intercessor diante do juiz. Jesus está sendo o seu advogado. Você tem um advogado. Se você está vivendo uma vida muitas vezes desprovida de um comportamento santo, ético, dentro da palavra de Deus, confesse o seu pecado, arrependa-se e saiba que você pode contar com um grande advogado. Ele vai estar
ali intercedendo por você, lutando por você, pagando preço por você. Mas lembre-se que haverá um dia em que esse Jesus advogado vai voltar, e quando ele voltar, ele não volta mais como advogado. E quando Jesus voltar, meu querido, ele vai voltar como juiz. A Bíblia fala que quando ele voltar, ele volta como juiz. E como juiz, ele vem para decretar a sentença. Então não importa, porque muitos vão chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos campanhas evangelísticas, em teu nome, ó Jesus, nós fizemos campanhas de milagres. A Bíblia diz que Jesus vai ouvir isso e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, meu querido, se você está brincando com Deus, hoje o momento é muito importante para você fazer uma autoavaliação e entender que se você quer verdadeiramente andar com Deus, se você quer estar em sintonia com Deus, não com religião, porque religião não leva ninguém para o céu, mas se você quer andar em sintonia com Deus, o texto é claro: se você quer andar na luz, se você quer andar com Deus, se você quer manter comunhão com Deus e com os outros, clame pelo sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Se você disser que não tem pecado nenhum, você engana você mesmo, e a verdade não está em você. Mas se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Amém. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja Deus. Amém. Você vai lendo a palavra de Deus, veja o que aparece no capítulo 2, versículos 3 a 6. Acompanhe comigo. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Você conhece Deus? Se eu fizer uma pergunta aqui e dizer assim: quem conhece Deus? Levanta a mão. Todo mundo vai levantar a mão, não é verdade? Mas aqui tem uma direção muito clara para mim e para você, se de fato você conhece Deus, se de fato você anda com Deus. Você quer fazer uma autoavaliação com você mesmo, sem querer julgar o outro? Se você anda com Deus, você guarda os mandamentos de Deus. É o que o texto está dizendo. Se você anda com o Senhor, você guarda os mandamentos de Deus. Versículo de número 5, 3 do capítulo 2. Versículo 4: aquele que diz eu o conheço e não guarda a palavra de Deus no coração, não obedece a Deus,